Vamos para a nossa aula número 10, na nossa matéria de análise do livro de 1 Pedro. Nessa aula, irmãos, nós vamos avançar na nossa análise do capítulo 3 e veremos então dos versículos 8 a 12. Nós estamos vendo, irmãos, aqui, certo? O apóstolo Pedro ensinando a respeito das responsabilidades do cristão, especialmente nas esferas sociais, nas esferas no que diz respeito aos governantes e então nas esferas no que diz respeito aos patrões. E na aula passada nós vimos a esfera familiar, especialmente o relacionamento entre marido e esposa. Temos visto também que, na verdade, tudo isso que Pedro diz se resume em uma palavra, que é a palavra respeito. Existe uma forma de se respeitar as autoridades, existe uma forma que agrada a Deus de se respeitar os patrões, e na aula passada, então, nós vimos a forma em que marido e esposa devem se respeitar. Em primeiro lugar, nos versículos de 1 a 6, o respeito da mulher ao seu marido, ele é expresso em submissão. E então o apóstolo Pedro cita o exemplo de Sara, fala a respeito da mulher cultivar a virtude, atrair a atenção do seu marido pela submissão, pela paciência e não necessariamente pela beleza, certo? Especialmente aqui quando o marido não é crente. E em segundo lugar, nos versículos 7, o tipo de respeito que o marido deve à sua mulher, que é a consideração e a dignidade. O marido deve querer conhecer como servir bem a sua mulher e tratá-la com dignidade como sendo a parte mais frágil, ok? Então isso foi o que nós vimos quanto ao respeito na esfera familiar. Agora nós vamos avançar para mais uma esfera em que o respeito deve ser manifestado, que é na esfera do relacionamento entre irmãos, entre crentes. Então vamos aqui no esboço da nossa sessão para começarmos essa análise. Então, irmãos, vamos aqui para o nosso esboço, certo? Nós estamos na seção 3 do livro de 1 Pedro, que fala das responsabilidades do povo de Deus. Nós já vimos aqui este ponto A e nós estamos analisando este trecho que vai do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 12, que diz respeito ao respeito nos relacionamentos. Então essa seção, ela mostra como o respeito é a chave para que nós cumpramos aquilo que foi dito nos versículos 11 e 12 da missão do povo de Deus, que é o quê? Dar bom exemplo, ter um bom procedimento no meio dos gentios. Então, como é que isso pode ser alcançado? É por meio do respeito às autoridades, do respeito aos senhores, do respeito nos casamentos. E agora, então, nós vamos ver mais uma forma ou mais uma esfera em que nós podemos demonstrar respeito uns pelos outros, ok? E então, na próxima aula, nós começaremos o ponto C e depois veremos também o ponto D, ok? Então vamos lá aqui para o nosso texto de hoje. O nosso texto de agora, irmãos, ele é um texto relativamente pequeno, ok? Mas ele é um texto extremamente importante, porque neste trecho o apóstolo Pedro tanto confirma o que ele disse até aqui a respeito dos relacionamentos, do respeito nos relacionamentos, como ele já vai nos preparar para o que ele vai falar posteriormente, certo? Então, no capítulo 3, a partir do versículo 13, você tem aqui textos da mais extrema importância para a igreja naquela época e para a nossa igreja nos dias de hoje. Então, esse trecho aqui dos versículos 8 a 12, eles não só apenas sumarizam o que foi dito até aqui, ou complementam o que foi dito até aqui quanto ao respeito,
como eles também já vão nos preparar para o que vai ser dito a respeito de fazer o bem a partir do versículo 13, ok? Então note que o versículo 8, ele começa com a partícula finalmente, certo? Este finalmente aqui, irmãos, ele claramente está complementando uma ideia. Então ele estava dizendo uma série de coisas e então ele diz finalmente isso. Então a palavrinha aqui traduzida por finalmente, irmãos, ela tem a ideia, ela é a palavrinha telos, ok? Que é a palavrinha propósito, que é a palavrinha que diz a respeito de algo que está chegando à sua conclusão. Então ele está concluindo o quê? Ele está concluindo a sua argumentação a respeito de diversas esferas. Então ele falou ali do relacionamento do cidadão para com o Senhor, ou para com as autoridades, depois o relacionamento dos servos para com os senhores, o relacionamento do marido para com a esposa. Então você tem aqui 3 esferas sociais. Você tem a esfera política, você tem a esfera do trabalho e você tem a esfera familiar. Só que se você se lembrar, lá no capítulo 2, versículo 17, ele escreve aquela máxima que é a máxima que expressa como deve ser o cidadão cristão. Ele diz: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então aqui ele expressa como deve ser a posição do cristão na sociedade. E agora então, irmãos, ele diz finalmente, sede todos. E aqui, irmãos, essa palavrinha traduzida aqui como sede, ela na verdade é uma interpretação do tradutor do texto original, porque ela não aparece no texto original, apenas a expressãozinha todos aqui. Então, o que eu quero ensinar com isso? Que na primeira parte, onde ele fala dos cidadãos para com os governantes, então ele escreve para que sejamos, para que nos submetamos às autoridades. Depois ele fala dos servos, ele diz: servos, sejam submissos aos seus senhores. Depois ele diz: esposas, sejam submissas ao vosso próprio marido. Maridos, vivam a vida comum do lar. Finalmente, todos. Certo? Então ele não diz sejam todos. Ele está dizendo aqui, finalmente, todos. Então agora ele vai falar a respeito da igreja, irmãos. Do relacionamento dentro da igreja. Ele vai fechar o círculo aqui das principais esferas de relacionamento humano. O relacionamento político, o relacionamento no trabalho, o relacionamento na família e agora é o relacionamento na igreja, ok? Então, o que Pedro aqui está fazendo, irmãos, é fechando então o círculo de como o cristão pode demonstrar o respeito nos relacionamentos. Então ele se relaciona com as autoridades, os cristãos se relacionavam com os seus patrões ou no seu trabalho, os relacionamentos na família e os relacionamentos então dentro da própria igreja. Então o ponto do apóstolo Pedro aqui no versículo 8 a 12 é mostrar então, irmãos, como deve ser este relacionamento dentro do corpo, finalmente todos. Só que não necessariamente Pedro vai tratar aqui a respeito do relacionamento apenas dentro da igreja, mas como nós, como igreja, podemos nos relacionar conosco e com os de fora, certo? Mas especialmente aqui você tem o relacionamento dentro da igreja. Como é que a gente sabe, além disso, que ele está falando aqui a respeito da igreja,
certo? Porque ele fala aqui sendo fraternalmente amigos depois, porque isso certamente é uma expressão que era utilizada para o relacionamento dentro da igreja. Lá em Romanos, capítulo 12, é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo diz que deve existir dentro da igreja, o amor fraternal, certo? A palavra fraternalmente amigos é amor fraternal. Então aqui Pedro está falando a respeito dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Outro ponto importante para que você entenda esse texto, irmãos, é que ele aqui é dividido em duas partes. A primeira parte está aqui nos versículos 8 e 9. A segunda parte está dos versículos 10 a 12. Então, aqui se referem essas duas partes. Os versículos 10 a 12, irmãos, você tem aqui uma citação do Salmo 34, versículos de 12 a 16. Olha só o que diz no Salmo 34, de 12 a 16. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus motivos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar a terra da memória deles. Então, você tem aqui, irmãos, eu li numa tradução da João Ferreira de Almeida antiga, não essa nova, certo? Porque é a tradução que eu tenho aqui no meu guia, aqui no meu aparelho, certo? Mas se você ler, por exemplo, na revista atualizada mais atual, ou se você ler na própria língua grega daqui e da Septuaginta, que é do Antigo Testamento, você vai perceber que o apóstolo Pedro, ele cita o Salmo 34 aqui, de 12 a 16, quase que literalmente, ou palavra por palavra, mas pelo menos a ideia é basicamente a mesma, certo? Então você tem aqui o apóstolo Pedro simplesmente colocando o texto dos Salmos. E o que ele faz então? Os versículos 8 e 9, irmãos, eles são o comentário de Pedro deste Salmo. Você tem aqui o apóstolo Pedro aplicando o Salmo. É porque a nossa tendência é pensar que se cita primeiro o texto e depois aplica. Aqui Pedro está aplicando e então citando o Salmo para embasar. Ele está dizendo, façam isso, e então ele cita a base bíblica, ele cita o Salmo como sendo a base para essa atitude que ele traz. E ele faz isso da seguinte maneira, irmãos. O versículo 10, ele é a base para o versículo 8. Então isso que o salmista fala, e Pedro coloca aqui no versículo 10, ele é a base bíblica para a ordem de Pedro do versículo 8. E o versículo 9, ele é baseado agora aqui nos versículos 10 e 11, ok? Então, o que Pedro vai dizer no versículo 8, ele baseia com o versículo 10. E o que Pedro vai dizer no versículo 9, ele baseia nos versículos 11 e 12. Certo, irmãos? Então é importante que vocês entendam aqui esse recurso que o apóstolo Pedro está utilizando. Então vamos lá. O que ele quer ensinar aqui no versículo 8? Ele quer ensinar aqui, irmãos, a respeito do bom relacionamento entre os cristãos, certo? Da necessidade de nós termos bons relacionamentos. Que dentro da igreja é importante que você tenha ou possua relacionamentos equilibrados, ok? E
certamente, irmãos, isso daqui se aplica também ao relacionamento para com os de fora da igreja, certo? Então lembre que eu tenho dito a vocês que aqui você vai ter no versículo 10 a ideia de amar a vida e ver dias felizes. E isso já prepara para o texto do versículo 13 em diante, ok? Quando ele vai falar de ser zeloso do que é bom. Então, bons relacionamentos não necessariamente implica que tem que ser dentro da igreja, mas pode se estender para os de fora. Mas a ênfase de Pedro aqui é sim para o relacionamento entre os cristãos. Então, versículo 8, ele fala exatamente sobre isso, sobre como nós podemos manter o respeito nos relacionamentos entre cristãos. E veja que o versículo 10, ele fala aqui em refrear a língua do mal e evitar que os seus lábios falem dolosamente. Então, pegando o Salmo, que é uma poesia, você tem aqui claramente um paralelismo. Qual é o paralelismo? O salmista está dizendo a mesma coisa com duas palavras diferentes, certo? Então, aqui no versículo 10, irmãos, o que Pedro está atentando é para o poder da língua em prejudicar, em causar mal para o outro, certo? Então ele está dizendo que muito dos nossos problemas de relacionamento, muito daquilo que faz com que as nossas vidas sejam difíceis, nossos relacionamentos sejam difíceis, certo? E especialmente aqui depois de ter falado de maridos e mulheres e da vida comum do lar. Então aquele que quer ver dias felizes é aquele que sabe controlar bem a sua língua. Então ele diz que muitos dos nossos problemas são oriundos do fato de que nós não conseguimos refrear ou barrar a língua do mal. Nós não conseguimos evitar que a nossa língua provoque mal para os outros ou faça realmente algo ruim para os outros. E nós não conseguimos evitar que os nossos lábios falem de uma maneira culposa, de uma maneira dolosa, ou seja, que os nossos lábios falem aquilo que não deve ser dito, aquilo que deve ser evitado para com os outros. Então aqui Pedro está falando de problemas no relacionamento, especialmente no uso da língua. Então como é que ele explica então que deve ser o relacionamento dos cristãos? Em primeiro lugar, os cristãos devem ser de igual ânimo. E a palavrinha aqui, igual ânimo, irmãos, ela é a junção, essas duas palavras, na verdade, é uma só na língua grega, que é a palavrinha homofrones, que homo é de único, certo? Assim como homossexual, então homo é de único, um só, igual, e phrones é mente na língua grega. Então o que ele está falando aqui? Pessoas de uma só mente, de mente igual. A indicação aqui, irmãos, é de unidade de pensamento e de sentimento. Então isso é muito desenvolvido na carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, esse é a grande exortação da carta aos Filipenses, a chamada unidade. E nós sabemos, irmãos, que a igreja de Filipos, certo? Foi uma igreja trabalhada pelo apóstolo Paulo e ela estava prestes a enfrentar, ou ela estava enfrentando oposição dos pagãos de fora dela, certo? A mesma situação estava acontecendo aqui e Pedro dá o mesmo remédio. A igreja unida, irmãos, ela tem mais força para lutar pelo evangelho.
E unidade na igreja não significa unanimidade na igreja. Unidade na igreja não significa dizer que todos terão a mesma opinião sobre tudo, mas que todos terão o mesmo propósito. Que muito embora pensemos diferentes, o nosso propósito é o mesmo, é servir a Cristo, é levar o Evangelho. Então a desunião ocorre quando nós não conseguimos abrir mão de nossos interesses pensando no nosso propósito em comum. Então ele diz aqui que para que os nossos relacionamentos sejam bons, para que a gente viva dias felizes, a gente precisa cultivar essa unidade. Em segundo lugar, ele fala aqui de compadecido, certo? E a palavra compadecidos, irmãos, ela tem a ideia de tendo compaixão do outro. Aqui, irmãos, certo? Ela tem mais o sentido, a palavra aqui, compadecido, ela vem da palavrinha grega sympatheis, que é a mesma palavra que originou a nossa palavra para simpático. Então nós precisamos ser simpáticos ao sofrimento dos outros. Nós não podemos, irmãos, ter uma antipatia ao sofrimento. O que é alguém simpático? É a junção de duas palavrinhas, de duas partículas gregas, que é pathos, que é sentimento, nós usamos isso, por exemplo, para uma patologia. Então é uma dor, certo? É algo, um sentimento de dor que existe, e sim que é junto. Então quando você é simpático por alguém, você está sentindo junto com aquela pessoa. Você está se envolvendo com a pessoa. Então Pedro está dizendo aqui que os bons relacionamentos, eles são aqueles em que as pessoas sofrem juntas. As pessoas não são alheias ao sofrimento umas das outras. Então nós precisamos ser compadecidos. Padecer com, certo? Sofrer junto. Nos unir também no sofrimento. Fraternalmente amigos, e aqui a palavrinha é uma palavra muito conhecida de todos, Filadelfia, ou da igreja de Filadélfia, por exemplo. Então a Filadelfia, irmãos, é o amor fraternal. É quando nós amamos como irmãos, certo? É o amor que existe entre irmãos. Ele também diz que devemos ser misericordiosos, ou seja, de corações moles, desejosos sempre de perdoar uns aos outros, e humildes. E o que é alguém humilde? Humilde, irmãos, é aquela pessoa que não se exalta sobre o outro, que não é soberbo sobre o próximo, certo? Então, todos esses aqui, irmãos, são aplicações do uso correto da língua aqui no versículo 10, certo? Nós não podemos usar a língua para causar a desunião, não devemos usar a língua para não nos compadecer ou para criticar, como fizeram os amigos de Jó. Nós não podemos usar a língua para provocar a desunião, a falta de amor entre irmãos na igreja. Não podemos usar a língua de forma não misericordiosa e de forma exaltada, certo? Então aqui o ponto de Pedro é que tenhamos relacionamentos respeitosos, relacionamentos equilibrados dentro da igreja. O versículo 9, então, aplica o versículo 11 e 12. E o versículo 9, irmãos, ele vai falar a respeito agora de retaliação. E nós vimos que o princípio da não retaliação, ele é colocado em todas as outras três esferas. A esfera das autoridades, a esfera dos senhores, a esfera
da autoridade do marido sobre a esposa. Então, aqui você tem o princípio de que nós não podemos pagar o mal por mal ou injúria por injúria. E isso é uma aplicação do versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós cristãos precisamos buscar a paz e nos empenhar para que seja a paz que esteja acontecendo. E isso não acontece quando nós pagamos o mal por mal ou a injúria com injúria. Isso acontece quando nós, ao invés de retaliarmos, nós bendizermos, certo? E a palavrinha aqui, bendizermos, irmãos, é você abençoar. É quando, ao invés de você responder um insulto com um insulto, você responde um insulto com uma bênção. E a palavrinha bendizer aqui, literalmente, na língua grega, ela significa falar bem para alguém ou falar bem de alguém. Então, quando você sabe que a pessoa está falando mal de você, você, ao invés de devolver isso com o mal, você se aparta do mal, pratica o que é bom, ou seja, fale bem da pessoa. Então, se a pessoa insulta você, abençoe a pessoa. Se a pessoa lhe ataca e lhe critica, não faça isso. Se você sabe que tem alguém fofocando, falando boatos sobre você, não faça o mesmo com essa pessoa, certo? Então aqui, irmãos, obviamente que Pedro não está dizendo que nós sejamos irônicos, certo? A pessoa insulta você e você diz, Deus te abençoe. Isso, aqui não existe essa ideia de ironia. A ideia aqui é de sinceridade, irmãos, certo? Então, se a pessoa está jogando uma praga sobre você, deseje o bem dessa pessoa. Então, dentro da igreja, quando há pecados por meio da língua, nós precisamos não utilizar a língua na retaliação. E aí, então, o final do versículo 9, quando ele diz, pois para isso mesmo fostes chamados, ele então está aqui comentando ou utiliza como base o versículo 12. Para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ou seja, nós precisamos não retaliar aos outros, porque o nosso chamado é de receber uma bênção por herança. Então, nós somos pessoas abençoadas por Deus. Nós não precisamos da bênção dos homens. Por isso é que, quando os homens nos ofendem, não achemos que isso está tirando o nosso direito de ser abençoado. Não. Nós fomos chamados para receber bênção da parte de Deus. Nós não precisamos exigir que todos nos abençoem. Nós precisamos desejar que Deus nos abençoe. E o versículo 12 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Então, se você é alguém que devolve o mal com o mal, saiba que o rosto do Senhor vai se virar contra você. Mas se você é alguém que, quando alguém faz o mal a você, você devolve isso com uma bênção, saiba que o rosto, os olhos e os ouvidos de Deus estão abertos em sua direção. Então, se os homens não te honram, Deus vai te honrar. Se os homens não te respeitam, de Deus vem o seu respeito. Se a bênção não vem dos homens, é Deus quem te abençoa. Não espere o respeito e a consideração dos homens. Espere isso da parte de Deus. Não espere que os homens te louvem.
Não espere que os homens te exaltem. Espere que Deus te louve, que Deus te exalte. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que Deus vai te adorar, certo? Mas no sentido de Tiago capítulo 4, aquele que se humilha, Deus o exaltará, ok? Então, o chamado de Pedro aqui, é para que nós esperemos em Deus. A mesma ideia, irmãos, a mesma ideia que ele vem tratando nas outras esferas. Ele diz que a mulher espera no Senhor. Ele diz também isso dos servos, o servo considera o seu Senhor. Ele diz a mesma coisa a respeito das autoridades, porque é grato a Deus, porque Deus se agrada quando nós nos sujeitamos às autoridades. Essa é a vontade de Deus. Então, a perspectiva de Deus para os nossos relacionamentos agora dentro da igreja é que a gente espere em Deus, que a gente deseje ou confie em Deus, que quando o mal vem contra nós, que nós esperemos o bem da parte de Deus e não da parte dos homens. Então, resumindo o que nós vimos aqui nessa aula, como deve ser a marca, como devem ser os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos devem manter a união, a humildade, o respeito. Então, nós precisamos ter relacionamentos equilibrados. E quando o desequilíbrio vem? E quando alguém me faz um mal? E quando alguém não é compassivo, não é humilde? Quando alguém fala mal de mim? Quando alguém me provoca um mal? Então veja, irmãos, mesma ideia. E quando a autoridade é ruim? E quando o patrão é ruim? E quando o marido não é crente? E quando alguém me provoca o mal? O que eu devo fazer? Eu devo retalhar? Não. Eu devo esperar de Deus. Preciso confiar em Deus. Preciso confiar naquilo que eu vou receber no futuro e nas respostas das minhas orações a Deus. Ok? Então, basicamente foi isso que Pedro ensinou aqui de 8 a 12 do capítulo 3. Então, vamos encerrando aqui a nossa aula. Eu espero vocês até a próxima aula.